Fala pessoal, se você não me conhece, meu nome é Gabriel Porto e no vídeo de hoje eu vou te apresentar os 3 melhores FIIs High Yield na minha opinião. Tá? O que são FIIs High Yield? Antes de tudo, são aqueles fundos imobiliários que na sua origem eles já foram constituídos com o intuito de distribuir altos dividendos aos seus cotistas. Tá? Então esse é o vídeo que eu vou trazer aqueles 3 fundos que eu considero muito bons para quem busca um retorno maior. Tá? Já adianto para vocês que fundos de tijolo, na sua grande maioria, não se enquadram nessa classe de high yield, tá? Pois esse tipo de fundo imobiliário possui, na sua grande maioria, contratos mais longos, né? Isso traz um fator de segurança maior para a operação e quanto maior a segurança, menor também deve ser, né, o retorno. Então tem uma relação risco-retorno sempre envolvida em fundos imobiliários. Se você vê um fundo de tijolo que está distribuindo dividendos próximos ali ao que distribuem fundos high yield, acende o sinal de alerta para cima desse fundo, porque algo de errado pode estar acontecendo, viu? Então preste atenção nisso. Vamos aqui para a tela do meu computador. Vou apresentar aqui para vocês agora o top 3 desses fundos high yield, né? Fundos de alto retorno em dividendos, tá? E para a gente começar, eu queria mostrar para vocês o IRDM11, tá? Que para mim é o melhor fundo de papel que a gente tem hoje no mercado de fundos imobiliários. Tem até um vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? Sobre propriamente o IRDM. Esse é um fundo que sempre fica com PVP um pouco mais esticado do que os outros fundos de papel, porque realmente ele já tem um histórico de distribuição e um histórico de trabalho da gestão já bem mais elaborado, tá? É um fundo mais conhecido em relação a esses outros high yield que a gente possui. E o PVP dele, mesmo agora que está em época de subscrição, está um PVP um pouco esticado, né? Um PVP de 1,34, que na minha visão é um PVP para fundo de papel que está acima do que eu pago, tá? Mas isso aí realmente é por conta da qualidade do fundo. A gente pode perceber que o último dividendo entregue por ele aqui foi de 0,87%, o yield, tá? E de um rendimento de R$ 1,23, tá? O IRDM não é aquele high yield puro sangue, tá bom? Eu vou mostrar para vocês outros fundos que tem esse viés high yield dentro dele, mas ele também possui CRIs dentro da sua carteira que possui ratings com notas menores, tá? E isso faz com que ele tenha esse tipo de retorno maior, tá? Aqui o relatório do fundo, né? Aqui é a carteira de CRIs do fundo. Então a gente pode perceber que tem muito CRI sem rating avaliado, tá? Então isso aqui também já traz um sinal de alerta em relação a risco. Tem os ratings A, tá? Que são os ratings mais bem avaliados, mas em contrapartida tem muito rating que não avaliado, tá? E rating não avaliado não tem como a gente ter uma noção exata, mas muito provavelmente são ratings B e C, tá bom? E dentro da carteira de fundos, a gente pode perceber que ele também tem fundos high yield dentro dele, tá? Isso aí explica também esse retorno do fundo. Tanto o próprio HCTR11, né, que a gente pode perceber que a quantidade é bem impactante dentro do IRDM, né? Mais de quase 365 mil cotas o IRDM é composto desse fundo, tá? A carteira do fundo, 64% em CRIs, né? 31% em outros fundos imobiliários e 4% em uma reserva que o fundo tem, no caixa do fundo, tá? Então a gente pode classificar ele como fundo de papel, porque quase 65% da distribuição dos ativos estão em papel. Tem uma parte relevante, mais uma vez, aí, em outros fundos imobiliários, 31%, tá? Isso faz com que o dividendo dele também suba. E os outros 4% estão em caixa. E é interessante também, porque os outros fundos que eu vou mostrar para vocês, o próprio IRDM já investe nele, tá? Então, ao comprar IRDM, ao ser cotista de IRDM, você, por tabela, investe também em outros fundos de viés high yield.
E o segundo fundo é o que eu acabei de falar aqui, o HCTR11, que o IRDM tem alta parcela nele. É um fundo mais novo, tá? Porém, ele foi muito beneficiado com essa alta, né? Esse acúmulo do IGPM dos últimos meses, tá? Ele entre os seus indexadores, o principal dele realmente é o indexador IGPM, que, para quem não sabe, é o índice base aí para correções de aluguéis, tá? E preços no geral. O yield dele ficou na casa de 1,34, então um yield bem acima já também do próprio IRDM, e o último rendimento de R$2 por cota, para uma cota na casa dos R$150, beleza? Esse fundo, abri o relatório, o último relatório dele aqui, é um fundo de 2018, tá? Gerido aí pela Hectare Capital. Se a gente for olhar um pouco dentro da carteira dele, 74%, quase 75% estão em CRIs, 22% em caixa e 3% em FII. Então esse é um fundo que tem grande porcentagem ainda em caixa para ser alocado, visto que ele vem de uma emissão, tá? Ele vem de várias emissões, na verdade, porque ele encerra uma e já começa outra em seguida, tá? Porque é um fundo que está trazendo bons resultados, está conseguindo captar uma grana bem legal e mesmo com uma parcela alta do patrimônio em caixa, ele ainda assim consegue distribuir altos dividendos, tá? Porque a gente pode perceber que ele tem muito de IGPM dentro dos seus indexadores e de PCA+, tá? Quando a gente vai olhar para os hatches dos CRIs do HCTR, a gente já pode perceber que aqui a visão já é totalmente mudada em relação ao IRDM. Os ratings aqui já são BBB, duplo B mais uma vez aqui embaixo, muito rating não avaliado, tá? Isso aqui também traz um potencial de risco maior para cada uma dessas operações, tá? E o terceiro e último fundo dessa classe aqui, high yield, que eu gosto, é o DEVA11, tá? DEVA11, que também é um fundo de papel de viés high yield, bem parecido com o que é o HCTR, tá? Ele fechou hoje a R$ 118,75 e, deixa eu abrir aqui no Funds Explorer, o último dividendo dele foi de R$ 1,28, um yield acima de 1%, tá? Um yield bem interessante para quem gosta de fundos mais arriscados, quer montar uma carteira mais agressiva. É um fundo imobiliário bem interessante para você ficar de olho, tá? Para você fazer seu estudo. Ele é bem legal. O DEVA11 é um fundo bem mais novo do que os outros dois que eu apresentei. Ele é um fundo de agosto de 2020, tá? Então é um fundo que não tem nenhum ano ainda. E a sua carteira de investimentos está muito pautado, né? Mais uma vez, a CRIs. 61% do patrimônio em CRIs e tem 39% em caixa, né? Ele também fez uma subscrição recentemente, então ele tem uma grana muito interessante para ir ao mercado e aumentar ainda mais o portfólio do fundo, tá? Entre os indexadores também tá distribuído entre IPCA, IGPM e CDI, muito voltado a IPCA+, e IGPM+, beleza? Então são esses aí os 3 fundos high yield que eu gosto bastante. Sou cotista dos 3, lembrando que ao investir em RDM por tabela, você também investe em HCTR e DEVA11, tá? Então pode ser uma alternativa para você que quer ter os 3 em carteira, mas não quer aumentar muito o padrão de risco. E eu acho bem interessante você ler cada um desses relatórios gerenciais. Tudo que você precisa saber realmente para investir ou não em um fundo imobiliário está dentro desses documentos, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, que eu tenha te ajudado. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!